olá! Estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que hoje recebe o nosso convidado Alexandre Lopes Dias, diretor de marketing e varejo da General Shopping Brasil. Alexandre, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estar discutindo esse assunto aí. Muito bem, nós aqui agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade de comparecer aqui. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar hoje aqui com o Alexandre Lopes Dias, é outlets. Essa moda vai pegar no Brasil? Vamos falar sobre outlets, que é um tema que interessa aí principalmente ao público feminino que tanto gosta de comprar, aproveitar descontos. A Sandra está aqui do meu lado, ela vai falar também como ela gosta. E a gente vai abordar no programa de hoje, entre outras questões, qual é o perfil do consumidor que frequentam esses shoppings, como garantir que as marcas realmente pratiquem preços baixos nessas lojas, os cases dos Outlet Premium São Paulo e Brasília. Então, Sandra Lanza, como vai? Tudo bem? Tudo bem com você, Gilberto? Tudo bem. Bem-vindo, Alexandre, e bem-vindo a você que está com a gente aqui em mais uma edição do UrbanView. Estou aguardando a sua participação aqui na AltV. Se você está nos assistindo via On Demand, lá no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo com perguntas aqui no site da AltV. Toda quarta-feira, às 17h15, basta você se logar aqui no site da AltV, fazer o seu login, tudo direitinho, receber uma senha que você vai participar, mandando suas questões ao vivo aqui para o UrbanView. E hoje, viu, Gilberto, a gente tem uma enquete bem interessante lá no site da Urban Systems. Que você provavelmente já deve ter respondido, Com né? certeza. Eu já até sei respondi. qual a tua resposta já. A enquete da semana. Bom, hoje pra gente votar lá no site da urbansystems.com.br. Você costuma comprar em outlets? Primeira opção, sim, no exterior e no Brasil. Segunda opção, sim, mas apenas quando viajo para o exterior. E a terceira opção, não, costumo comprar no varejo tradicional. A gente está aguardando a sua participação e lá no final do programa a gente traz o resultado e o Alexandre comenta um pouquinho com a gente. Maravilha. Eu tenho certeza que, apesar do voto ser secreto, que a Sandra respondeu sim no exterior e no Brasil, porque ela frequentou outlets em Zagreb, na Rússia, na China comunista, enfim, vários lugares. Então vamos iniciar agora a nossa entrevista com o Alexandre Lopes Dias, diretor de marketing e varejo da General Shopping Brasil, justamente comentando com ele o seguinte: durante os anos 90, os outlets tentaram desembarcar aqui no Brasil. Não deu certo. Agora esse formato está voltando à moda. A Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, diz que serão 5 novos shoppings até 2014. E o estudo que fez o Ibope Inteligência diz que o país deve ganhar 33 outlets nos próximos 6 anos. Então, pergunto para o Alexandre o seguinte: Alexandre, o que é diferente hoje nesse modelo de negócio e no Brasil que permite, então, o aquecimento desse mercado e qual a razão de, nos anos 90, isso não ter, digamos, pegado aqui no Brasil? Bom, Gilberto, primeiro, entendendo o conceito de outlet, ele é um equipamento, né? Ele é um shopping center só de lojas de outlet, né? Então, se a gente for chamar um conceito, seria o outlet center, que é onde você encontra no mesmo espaço várias operações de marcas consagradas que tem a sua operação de outlet nesse shopping center. Então, ele aparece da necessidade do varejista de escoar coleções passadas ou coleções antigas das suas mercadorias. Então, quando a gente vai para fora, para o exterior, um mercado de varejo que já é mais maduro, fez muito mais sentido, e a história do outlet começa em 1971 na Pensilvânia, através de um varejista, né, que ele, percebendo que vários varejistas locais tinham essa necessidade de se desfazer da mercadoria da coleção passada, ao invés de ficar carregando no seu estoque, decidiu montar uma estrutura, e esse varejista até hoje tem 2 operações nos Estados Unidos. E o que aconteceu no Brasil nos anos 90, se a gente for fazer uma análise, em 93 e 96 o Brasil teve 8 projetos de outlet que acabaram não ficando de pé ou se tornaram shoppings tradicionais mais populares. E aí, quando nós olhamos para trás, sempre é muito mais fácil fazer uma análise do que naquela época. Então, naquela época você tinha um problema de taxas de juros muito altas. Então, o varejista não tinha sobra de mercadoria, ele trabalhava com o estoque sempre muito justo, porque carregar a mercadoria era muito custoso. A gente tinha um cenário de inflação que também prejudicava o crescimento do varejista. Tinha uma classe média mais achatada
E o principal, e aí é um pouco dessa visão do Ibope, de que o potencial para 33 shoppings é um pouco questionável, 36 outlet centers, porque você não tinha um varejo forte. Não existe outlet sem um varejo forte, porque se eu não tiver tamanho, volume, eu não consigo manter uma operação outlet o ano inteiro com saldo de mercadorias. Então, todo esse cenário da década de 90 foi, de uma certa forma, esse cenário econômico não foi levado em consideração pelos empreendedores até então. E o outro fator também prejudicial foi a própria concepção do modelo. Então, a maior parte desses, porque nós tivemos modelos em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, São José dos Campos, em vários lugares do Brasil. Todos eles acabaram sendo adaptados, muitos deles, aliás, adaptados em prédios já existentes, antigas fábricas que se tornaram um shopping, a ideia no formato outlet. Uma das grandes importâncias para o lojista que o outlet funcione é o seu custo de ocupação. Não adianta eu ter um outro shopping, um outro prédio em outra localidade para ele vender mais barato se ele tiver o mesmo custo que ele tem no shopping tradicional. E um shopping num prédio velho, num prédio com alta manutenção, com ar-condicionado, fechado, escada rolante, você não consegue viabilizar um custo de ocupação para o lojista. Então, tudo isso foi o que foi feito na década de 90. Lá por volta de 2006, 2007, nós começamos a estudar o modelo de outlet e aí vinha sempre aquela história que no Brasil a outlet não dá certo, né? E aí a gente... Coisa que no Brasil pega, né? Pois é. A coisa pega, isso não vai dar certo. No outlet no Brasil não vai funcionar. E aí quando a gente sai do Brasil e vai para a Chechênia, ou para o Japão, ou para qualquer parte do Vários mundo... outlets que a Sandra conhecem. Todos os outlets que a Sandra conhece. Posso trazer exemplos práticos para vocês, se vocês quiserem. Mentira. A língua mais falada é o português. Então o problema não é que o brasileiro não gosta de outlet ou o outlet não é um produto para o Brasil. O problema é que eram momentos distintos. Então, nós percebemos uma economia muito mais forte, taxas de juros mais baixas, uma expansão forte do varejo na época de 2006, 2007, 2008, que vem até hoje. Então, houve uma demanda do lojista de começar a ter um canal exclusivo para desovar a coleção passada. Porque quando ele faz a oferta, né, a liquidação, dentro da sua própria loja, num shopping tradicional, ele está tomando a venda da linha principal, ele está pagando o mesmo custo para vender mais barato, o que prejudica a rentabilidade dele. Se ele tiver um lugar que ele possa escoar essa mercadoria de forma mais barata e que funcione o ano inteiro, para ele faz muito mais sentido. Me parece que existe um ciclo, né? Quer dizer, um ciclo assim, você lança a coleção, para falar, vamos supor, de roupa, que é uma coisa mais fácil. Lança essa coleção, depois de um certo tempo, quando chega a nova coleção, você faz uma liquidação dentro da loja do shopping e posteriormente vai para o outlet. O que você está me dizendo que seria o seguinte, você nem tem necessidade talvez de fazer a liquidação dentro da loja do shopping, quer dizer, você chega a nova coleção, você já despeja para o outlet. Liquidação de inverno, liquidação de verão, é isso? Isso. Trabalha com peças que já não estão sendo tão vendidas ou usadas. A liquidação sempre vai existir, né? Até como ferramenta de venda no comércio e no varejo. Né? Mas aí você tem efetivamente um volume grande de mercadoria que você não vai escoar numa liquidação e que vai para o outlet. Uma outra vantagem, a gente pega algumas marcas estrangeiras que estão com a gente, que dizem assim, a participação do mercado brasileiro cresceu muito dentro dessa marca, porque ele passou a trazer muito mais mercadoria, sabendo que a sobra dela, ele tem o canal para poder desovar. Porque sempre o varejista sempre fica com aquela briga interna, né? O ideal seria sempre acertar na mosca a quantidade de mercadoria da coleção, o que efetivamente não existe. Então, se ele tiver mais mercadoria, com certeza ele vai vender mais. Mas o grande receio é o que eu faço com o que sobra. Isso não cria aquele público também que deixa de comprar o lançamento e acaba esperando um pouquinho para ir até o outlet e comprar? Quer dizer assim, é um nicho diferente ou acaba sendo perdida daquela marca realmente do pessoal que compra o lançamento? Então, o cliente que procura o lançamento, ele vai continuar frequentando o shopping tradicional, né? Ele não troca o shopping tradicional. O outlet, ele acaba tendo uma vantagem quando a gente fala
de época de crescimento econômico, porque as classes emergentes passam a comprar marcas consagradas através do outlet. Então o cliente não tem o costume ou não tem o poder aquisitivo para consumir algumas marcas num volume, com frequência, numa loja tradicional, e aí vai no outlet para poder consumir essa marca a um preço bastante interessante. E na época de crise, aquele que está acostumado a consumir aquela marca tradicionalmente, passa a consumi-la no outlet, né? Então, quando a gente, se pegar 2009 ou 2010, não sei te falar direito o ano, mas nos Estados Unidos teve um novo projeto de shopping center e 40 novos projetos de outlets. Então, assim, ao invés de fazer novos, vamos fazer outlet porque o público está indo para lá por conta da crise. A gente tem uma informação aqui que os custos operacionais de um outlet são cerca de 70% mais baratos em média do que de um shopping convencional, né? Muita economia com ar-condicionado e com luz por serem normalmente em ambientes abertos. Então, tipo, conta pra gente como é que é esse novo modelo de outlet no Brasil, quais são as características básicas que devem seguir um tipo de projeto desse? Aí vai um pouco naquela ideia inicial de que nos anos 90 todos eles fizeram nos grandes centros e fecharam. Quando você faz no grande centro, dificilmente o lojista vai dar um desconto, um nível de desconto alto, porque ele vai estar competindo com a sua loja principal. Então nenhum lojista tem interesse de colocar uma nova loja próxima de uma loja existente, que ele vai canibalizar o seu negócio. Então o outlet nesse modelo ele fica sempre numa distância longe o suficiente para não competir com a loja principal e perto o suficiente para que o cliente vá com conforto até esse destino. Então, o primeiro ponto, o grande ponto de sucesso de outlet é localização. Localização. Tem que estar nesse eixo que não seja tão longe que desanime o consumidor a chegar até lá, ou que ele vá muito pouco, né, por ser longe, mas também não pode ficar muito perto para não competir com as próprias lojas normais do... Isso, porque senão ele não vai se sentir confortável em praticar esse nível de desconto. E o segundo ponto é que tem que ter um custo de operação muito barato. Isso, aí você tem que ter, geralmente esse ponto tem que ser numa rodovia de volume grande de acesso. Então, em São Paulo a gente está na Bandeirantes, lá em Brasília nós estamos na 060, na BR-060, que liga Brasília, Goiás e Anápolis. Em Salvador nós estamos na Estrada do Coco, que liga Salvador, está em Camaçari, né, mas liga Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, aos resorts e vai até Aracaju. Então a gente procura isso daí. No segundo momento, o shopping ele acaba sendo céu aberto, que é a grande economia que você tem num shopping center, é justamente ar-condicionado, a energia elétrica, escadas rolantes, enfim, todos esses equipamentos que tornam o shopping center um equipamento mais caro para o lojista. A gente consegue reduzir muito o custo de operação e aí, comparado com o shopping tradicional a um outlet, esse custo condominial realmente chega a ser 70%, 80% mais barato do que uma loja tradicional. E, por fim, você conseguir colocar nesse projeto grandes marcas consagradas, porque também o que aconteceu lá nos anos 90, que era o fabricante sem marca consagrada, que era o fabricante que fazia produtos para uma determinada marca, mas não tinha etiqueta da marca. Então não adianta ele vender barato, porque o cliente o reconhece como um produto inferior. E nos outlets a marca consagrada consegue vender com grande valor de desconto, até porque essas marcas consagradas têm uma margem sempre maior, e atraem muito o consumidor. Então nós falamos de localização, nós falamos de estrutura e estrutura de custo, né, do shopping, Isso. Mix de lojas. Agora, o que eu percebo, uma percepção minha que eu queria que você confirmasse, o outro ponto seria o projeto arquitetônico, ou seja, muitos outlets antigamente eram, na verdade, locais feios, que não tinham grande atratividade. Hoje me parece que esses novos outlets também eles levam em conta todos esses pontos que você colocou, mas colocam isso dentro de um contexto arquitetônico que seja bonito e atraente para o consumidor. É um ponto importante o projeto arquitetônico? Quero até deixar a minha experiência, porque eu conheci de fato, mesmo tendo essa questão de não ter ar-condicionado, assim, enfim, ser a céu aberto é bem interessante, tem uma infraestrutura muito boa e muito bonita.
Isso, Então, na verdade, assim, questão. isso é um pouco do modelo do Outlet Premium nosso aqui no Brasil, tá? Quando a gente vai, mesmo os últimos modelos que a gente conhece do exterior, você ainda tem aquele modelo muito... eles procuram um certo paisagismo, mas muito mais em termos de cenário, de fachadas, do que um paisagismo de verde mesmo, né? De você ter árvores, você ter toda essa beleza que deixa o ambiente muito mais agradável. Então tem muita gente que acaba indo nos outlets hoje muito em função do paisagismo. O Outlet Premium São Paulo, quer dizer, foi o primeiro e aí também foi um pouco de aprendizado, e a gente inaugurou agora dia 1º de outubro Salvador, né? Então a gente brinca que isso é uma evolução, né? O lojista mesmo fala, pô, mas a gente percebe muita evolução. Então no primeiro a gente não tinha a praça de alimentação climatizada. Nesse a gente já tem, porque isso é um momento que o cliente quer um espaço mais agradável e aí pode a questão do calor efetivamente atrapalhar, porque durante as compras ele está dentro da loja, o ar-condicionado da loja resolve. Mas o ambiente em que ele que ele frequenta, ele se preocupa muito com esse ambiente. Então o Outlet Premium São Paulo ele foi escolhido pela associação, pelo Conselho Mundial de Shopping Centers como o melhor projeto de toda a América Latina em 2010 e um dos 3 melhores do mundo, né? Justamente por conta dessa beleza e dessa preocupação arquitetônica, né? A gente, com certeza, Salvador é o que a gente conseguiu mais nesse estado da arte de arquitetura. Você tem uma área com água, aquelas águas que sobem e descem do chão para a criançada brincar. Então a gente tem procurado evoluir nisso daí e com certeza o paisagismo no outlet ele é um fator importante e diferenciado. Uma pergunta importante, para ajudar nessa questão do preço mais baixo, existe algum tipo de incentivo fiscal para esse tipo de negócio? Não tem nenhum incentivo fiscal. O lojista se sente muito mais tranquilo com relação ao seu custo de ocupação e isso permite com que ele venda efetivamente produtos com desconto. E além disso a gente tem contratualmente uma obrigação do lojista em vender produtos com preços diferenciados, né? Então todo mês é feita uma auditoria que pesquisa o produto no grande centro. Então, por exemplo, em São Paulo, como a Rodovia dos Bandeirantes liga São Paulo a Campinas, a pesquisa é feita em shoppings de Campinas, em shoppings de São Paulo e no outlet. E em Brasília, isso é feito em Brasília e Goiânia. E agora, lá em Camaçari, a gente está fazendo em Salvador. Então, contratualmente, ele é obrigado a ter esse nível de desconto. O que a gente tem, acompanhado nessas pesquisas, são feitas regularmente, é que a gente tem descontos que vão de 25% a 83%, e uma média, se for fazer a cesta completa, na faixa de 53%, 54%, o que é bem interessante para o consumidor, com certeza. Sandra, temos uma pergunta de participação aí dos nossos internautas? Temos sim, a gente estava contextualizando um pouquinho do outlet aqui no Brasil e o Adriano pergunta o seguinte: o que o Brasil tem a aprender com os outlets dos Estados Unidos, Europa e Japão? Existe alguma peculiaridade específica? Não que a gente não tenha que aprender, mas o estudo todo, o trabalho todo que nós fizemos, nós tivemos que tropicalizar um pouco o produto, né? São perfis de consumo diferentes, perfis de consumidor diferente, então a gente de uma certa forma tropicalizou e vem tendo sucesso. O que vai ter uma grande alavancagem dos outlets no país vai ser quando os lojistas nacionais começarem a fabricar os seus produtos para serem vendidos no outlet. Isso é uma coisa que lá fora já é tradicional, né? Existe um dado até do próprio Conselho de Shopping Centers, que hoje 40% da venda da Ralph Lauren, por exemplo, no mundo está no outlet. Então, assim, obviamente que eles não erram todo ano em 40% da coleção, né? Então, o que acontece é que eles já têm uma linha de produtos feitas especificamente para os outlets. O mesmo acontece com a Nike tem uma linha,
uma outra diretoria, um outro canal que é a Nike Factory Store, então ela trabalha só com os produtos voltados para outlet, então ela tem um grande volume de sobra, mas ela tem produtos que são fabricados diretamente. Ou seja, o outlet ele deixou de ser simplesmente um canal adicional de escoamento do excedente de produção que não foi vendido, para também se tornar um canal onde as marcas e fabricantes alocam produtos específicos para eles. Isso, porque quando já está nos casos de países mais maturados, como Europa e Estados Unidos, o outlet virou um canal que eles conseguem vender o produto em grande volume, a um preço mais baixo, porém sem denigrir a imagem da marca. Ninguém fala, eu estou comprando um produto da marca X porque é uma marca que está em decadência. Todo mundo só conta a vantagem. Eu estou comprando a marca X por um baita preço. Então, foi um canal efetivamente que eles encontraram lá fora para poder vender um volume que eles não venderiam nas suas lojas tradicionais ou nas flagship stores. Muito bem. Estamos conversando aqui no Urban View de hoje com Alexandre Lopes Dias, diretor de marketing e varejo da General Shopping Brasil, sobre o tema outlets. Alexandre, o Brasil conta com uma quantidade suficiente de marcas com potencial para colocar lojas em outlet, marcas brasileiras? A gente tem uma restrição bastante grande, por isso é que eu disse para vocês que aquela pesquisa que foi feita de um potencial do Brasil de 33 empreendimentos desse tipo, ela acaba sendo feita muito em cima do potencial de demanda. E aí no potencial de demanda, sim, o Brasil tem potencial, mas na hora que você vai para a oferta, você não tem esse nível de estoque, esse nível de produto e de lojistas para estarem dentro dos outlets. Existem algumas métricas que algumas marcas estrangeiras principalmente trabalham, que é ter uma loja de outlet a cada 10 lojas tradicionais, pelo menos. Então, quando a gente vê marcas estrangeiras, a gente tem algumas que estão conosco em São Paulo, por exemplo, e não conseguiram abrir uma segunda loja em Brasília, nem uma terceira em Salvador, porque não tinham mercadoria para terem 2 ou 3 lojas de outlet. E nós tivemos lojas nacionais que abriram com a gente em São Paulo, Brasília, Salvador, e estão esperando o Rio de Janeiro para que eles possam fazer isso daqui a um ano, porque eles ainda não têm mercadoria para uma 4ª loja. Então isso ainda vai acontecer no país, porque nós não temos ainda um volume grande de marcas e essas marcas também não têm um volume grande de mercadorias para abrirem 6, 7 operações de outlet. Como que é o trabalho de atrair marcas internacionais? O Brasil já tem atrativos suficientes ou é necessário um esforço maior da parte de vocês do que vocês têm que utilizar com as grifes brasileiras? Não, o trabalho com a marca estrangeira ele sempre é um pouco maior, porque você tem que explicar o potencial, quer dizer, explicar o produto para que ele possa efetivamente acreditar e confiar no produto. O Brasil, para essas marcas, para essas grifes internacionais, passou a ser efetivamente um mercado a ser trabalhado, né? Então, algumas marcas que estavam alguns anos atrás aqui no Brasil com representantes passaram a assumir a operação para abrir mais pontos de vendas. E esse é um cenário que a cada ano isso vai aumentar. Então essas marcas estão no Brasil. Agora é aquilo que acontece, nós temos marcas estrangeiras que estão aqui com 2 lojas, que não faz sentido eles estarem aqui com outlet. Então marcas que estão entrando no país, não vai fazer o menor sentido eles entrarem via outlet, mesmo que eles tenham um canal outlet já maduro lá fora. Então esse processo vai ser sempre, essas marcas vão acabar sempre escolhendo os melhores projetos, né, os melhores produtos e as melhores praças. Isso que eu ia perguntar, essas marcas internacionais, quando têm condições de entrar no outlet brasileiro, elas fazem alguma exigência ou elas pedem algum tipo de garantia para estar presente dentro do outlet? Ou tem algum receio, só para complementar, tem algum receio de perder um público específico dentro desse conceito dos shoppings versus outlet? Não, porque elas estão acostumadas lá fora a conviver com esses dois mundos, né? O que acaba acontecendo é uma exigência muito em termos de produto, né? De quais são as outras marcas que vão estar no empreendimento, esse tipo de exigência, né?
muito menos com relação a garantias ou coisa desse tipo. Né? Então a grande dificuldade mesmo é eles já terem um produto suficiente para ter as suas lojas no formato outlet. Essas marcas, tanto as internacionais, principalmente as internacionais, essa pergunta se refere mais às marcas internacionais, elas têm a questão da alta carga tributária brasileira e das dificuldades de logística brasileira, elas consideram um empecilho, elas manifestam isso como uma dificuldade para poder estar presente nesse tipo de empreendimento? Na verdade não é para esse tipo de empreendimento, né? Todos os empreendimentos e para o varejo em geral no Brasil é uma reclamação que a gente ouve sempre. As marcas internacionais, quando a gente inaugurou o primeiro shopping, foram muito importantes até num processo de educação. A gente tinha praticamente 50% do shopping com marcas estrangeiras. Então elas acabaram de uma certa forma ensinando um pouco alguns varejistas brasileiros como a trabalhar nesse mercado. Eu lembro que uma marca estrangeira, um diretor ligou para mim pouco depois e falou: Alexandre, eu vou trazer mercadoria do Chile, da Argentina, porque a venda está muito maior do que a gente espera. E no mesmo dia, nos mesmos dias, um lojista brasileiro falou: acho que eu preciso aumentar o preço porque está muito barato. Então, elas ajudaram muito nesse processo de educação, né? Existem muitas empresas que ainda não entraram no Brasil, ou varejistas internacionais, por conta da carga tributária, né? Só que isso não é no caso do outlet. E outro dia me perguntaram: mas eu fui num outlet no exterior e os preços no outlet estavam mais baratos que no Brasil, né? Então, primeiro, a comparação deve ser feita mercado tradicional e outlet, né? Até eu brinquei, eu falei, mas uma Ferrari lá fora também é muito mais barato que no Brasil, um hambúrguer é mais barato que no Brasil, um refrigerante é mais barato que no Brasil. Então, o problema da carga tributária é uma coisa que atrapalha muito esses lojistas como um todo, né? Algumas marcas estrangeiras ainda não entraram no Brasil procurando alguma solução para vender produtos e entrar aqui no Brasil da forma que eles são internacionalmente, né? Tem algumas marcas que são populares no mundo inteiro e aqui no Brasil estão entrando no mercado classe A, muito em função dessa taxa, dessa tributação. São as tradicionais distorções do mercado brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho do público-alvo, né? A gente quer saber de você qual é o perfil que você tem visto de consumidor. Vocês provavelmente devem fazer pesquisas, né? Então, qual é o perfil de consumidor que frequenta os outlets hoje, né? Por exemplo, quem vai pelo menos nos outlet premium, então, em termos de idade, de renda, de sexo, de perfil familiar, qual o perfil principal do público? Ele muda muito de Brasília, de São Paulo, Salvador? Ele acaba variando um pouco de mercado a mercado, mas o que é mais interessante, e quando você falou que as mulheres adoram os outlets, o público masculino também consome muito no outlet. Porque o público masculino leva muito aquela questão do racional. E aí é uma boa justificativa para você fazer grandes compras. Porque tudo justifica, tá barato, então valeu a pena eu comprar, né? Então a gente tem um número de público masculino bastante alto. No primeiro outlet nós pensávamos num espaço para que o marido, um pouco daquele negócio de deixar uma sala de estar para o marido, para que a mulher pudesse consumir, mas a grande surpresa é que o homem consome tanto quanto a mulher no mercado de outlets, e aí o racional fica fácil de explicar. É barato, nós podemos comprar. Tem um argumento também que é o argumento que eu utilizo, quer dizer, já que eu estou aqui acompanhando uma esposa, então vamos comprar também. Vamos comprar. Já tenho que esperar para comprar alguma coisa. Normalmente são pessoas casadas, são famílias, consomem muito em família, ou tem o pessoal mais individual? Acaba sendo muito família, né? Porque o consumo do outlet são volumes maiores, né? Você tem valores individuais menores. Então, um produto com 60% de desconto, com 50% de desconto, com 70% de desconto, quer dizer, eu levo 2 produtos, então eu acabo fazendo a mesma compra em termos financeiros, mas eu acabo levando um volume maior. E isso, obviamente, faz muito mais sentido para quem? Para os casais de 24 a 50 anos que estão naquela fase de ter efetivamente um consumo maior por causa de filhos, por causa de família.
As datas sazonais diferem um pouco, né? Diferente do shopping tradicional, que no dia 23 e 24 de dezembro são os melhores dias do ano, no outlet isso não acontece, porque você tem um deslocamento, é uma compra mais programada, né? Então o Natal acaba sendo antecipado, né? Existe uma preparação para essa compra e para fazer o volume, né? Então basicamente é esse o perfil desse cliente. Em termos de renda, nós temos, diferente até de outros mercados que acabam sendo shoppings até mais BC, né? Em outros países é um público mais BC, porque é o cliente que não importa a coleção, mas importa a marca, a qualidade. No Brasil a gente tem um perfil mais dividido, mais homogêneo, né? Então a gente tem clientes das classes B, das classes C, mas a gente também tem bastante cliente classe A. Tem atacadista que compra para revender? Isso não é usual, né? O que acaba acontecendo são algumas que a gente chama aqui quando aquelas pessoas que vão para os Estados Unidos de repente traziam malas de produtos para revender aqui, que são as sacoleiras. Você acaba tendo em um ponto ou outro algumas pessoas que vêm, fazem uma compra muito grande e você percebe porque aparece o cliente está lá ligando, perguntando tamanho, perguntando cores, enfim, acaba fazendo uma compra maior e revende nas praças de onde vem. Quando a gente tinha só São Paulo, isso era até mais frequente, né? Até porque nós estamos próximos de Viracopos também, então tinha muita gente que acabava vindo através de Viracopos, fazia suas compras e voltava, e aí muita gente vinha do Nordeste, né? Então até Salvador era uma das praças que a gente tinha muito desse tipo de compra. Agora com o Outlet Premium Salvador lá fica mais fácil, eles podem comprar todas as semanas. Vocês realizam pesquisas para saber da onde, antes da inauguração do empreendimento, da onde deve vir o fluxo de público e depois da inauguração do empreendimento, da onde realmente está vindo esse fluxo? Vocês costumam medir esse tipo de perfil desse público-alvo? A gente mede e na verdade hoje acaba sendo um diferencial até da companhia, né? Depois que nós abrimos São Paulo, todos os institutos de pesquisa ofereceram para fazer uma pesquisa para a companhia e a gente sempre trabalhou com as pesquisas. Nós temos um departamento de pesquisa interno e hoje essas pesquisas são feitas todas internamente e isso acabou dando para a gente um diferencial. Para cada vez que nós vamos para uma nova praça é muito mais fácil você escolher a localização, você abordar o cliente, porque você hoje sabe o que esse cliente está procurando, né? Então, desde localização até o raio de abrangência, porque o raio de abrangência, diferente do shopping tradicional, no outlet ele é muito maior, né? Porque a pessoa se programa efetivamente para ir. Então, esse trabalho ele é feito pré-inauguração, na verdade ele é feito até um pouco pré-compra de terreno, né? Porque se a gente tem uma pesquisa demográfica da região e onde é o eixo para se colocar para atrair um público maior, né? E depois de aberto o empreendimento a gente continua, obviamente, essas pesquisas, acaba fazendo muita pesquisa de preferência de marca, porque tem algumas regiões e todos os outlets a gente tem marcas locais. Então quando nós fomos para Salvador nós temos alguns lojistas que estão com a gente só em Salvador porque são fortes na região. O mesmo acontece em Brasília e em São Paulo também. Existe alguma questão jurídica quer dizer, existe uma porcentagem necessária de colocar marcas locais ou não? É uma vertente que vocês escolheram porque acham pertinente ao negócio? Marcas locais, você marcas diz locais nacionais, desculpa. Isso, na verdade, assim, você... Acho que ela quer dizer o seguinte, por exemplo, vocês vão inaugurar, que nem vocês inauguraram um shopping na Bahia, vocês falam, 26% do mix de lojas tem que ser de marcas nacionais, locais, regionais. Exatamente. Vocês têm isso fechado como um dogma, um dogma, então é uma palavra inadequada, mas como uma regra, uma política, ou não, isso varia de... Esses são aqueles números mágicos, né? A gente não tem uma necessidade ou uma obrigação ou alguma regra que eu tenha que ter X lojistas locais, né? Mas por incrível que pareça, tanto os empreendimentos, e aí eu não falo só dos outlets, tá? Mesmo os tradicionais, esse número fica aí na casa de uns 20 a 30% dos lojistas são os locais.
De uma certa forma, eu acho que muito do lojista local estar vindo para o primeiro equipamento, ou para um equipamento que permita ele ter esse diferencial, mas também uma forma de você introduzir o equipamento naquela região com alguma coisa que o cliente também conheça, né? Então é importante a marca local. A gente tem um caso bastante emblemático, né, que é lá em Brasília nós temos um restaurante que chama Gerivá. Quando nós fomos montar o planejamento, a gente já tinha restaurantes aqui em São Paulo que também tinham interesse de ir conosco lá para Brasília. E a gente acabou preferindo o Gerivá porque ele era um restaurante fortíssimo na região, né? Ele tinha muito daquela comida, apesar de estar ali Brasília, Goiânia, mas ele tinha aquela que a gente aqui em São Paulo chama de comida mineira, aquela comida meio caseira, com produtos para serem levados, queijo fresco, linguiça. É um restaurante regional muito forte. Então a gente fez questão de tê-lo lá, ao invés de uma marca mais nacional, porque aquilo fala com o cliente, né? O cliente olha e se identifica e fala, poxa, aqui tem um shopping que eu posso frequentar. Tem algumas questões que diferem bastante a um shopping tradicional, vamos dizer assim, que é um shopping dentro da cidade, né? Como São Paulo, uma cidade como São Paulo, por exemplo, hoje existem quase todas as regiões e bairros têm seus shoppings, né? O shopping você pode dar uma passadinha, eu preciso comprar um presente passando aqui, que é o aniversário, eu dou uma passadinha ali, entro no estacionamento, fico meia hora no shopping, compro o que eu preciso, ou eu vou na praça de alimentação, que é outro programa muito grande aqui em São Paulo, as pessoas saem dos escritórios, vão nas praças de alimentação do shopping. Enfim, o shopping da cidade ele tem uma característica muito assim de passagem também. Já o shopping outlet ele tem uma característica de planejamento, né? Que você tem que sair, pegar o carro, viajar, chegar até um determinado hora, por mais que ele esteja a 20, 30 quilômetros, mas você precisa fazer esse deslocamento. Primeira pergunta em função disso. Isso influencia muito a questão do tempo de permanência médio do consumidor dentro do outlet? Então, assim, respondendo por parte, o outlet ele tem efetivamente a compra planejada, ele é um equipamento de destino. As pessoas acabam se planejando para ir até lá, fazer a compra, por isso feriados tem um movimento muito forte, principalmente aqueles de meio de semana, que você não viaja, mas tem o tempo livre. Você acaba pegando um pouco de público de passagem das rodovias, como você está numa rodovia, às vezes o público para, mas também é uma parada um pouco mais planejada, não é aquela que eu passei e vi o outlet a primeira vez, vou parar. É aquele que eu estou indo para Brasília, de Goiânia, eu sei que tem um outlet, eu paro. Então esse é um ponto importante. Quando a gente fala em termos de tempo de permanência, ele, apesar do tempo de permanência, às vezes no shopping é maior por conta de um cinema, de uma atividade de lazer e de alimentação que acaba tomando mais tempo, no outlet o tempo médio de permanência ele acaba sendo maior, né? Porque é um dia, provavelmente por causa da distância, né? Então é um dia que eu tiro para poder fazer as compras que eu me programei para fazer. Então a gente tem aí uma média de 4 a 5 horas, é um tempo médio que o cliente passa dentro do outlet fazendo suas compras. A segunda pergunta em relação a essa característica da diferença entre shopping centers urbanos e outlets é a questão do lazer, né? O shopping center, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e eu acredito que em muitas cidades do Brasil, é uma opção de lazer muito válida para o cidadão, né? Ele vai ali, ele vai numa praça de alimentação, ele vai no cinema, né? Tem às vezes parques de diversões ou assemelhados dentro do shopping, para a criança ficar brincando. O outlet, por ter essa característica que você falou, um equipamento de destino, além da alimentação, que pelo que você colocou me pareceu um suporte para esse processo de ir fazer compras, existe alguma coisa em termos de lazer ou se pensa em fazer alguma coisa em termos de lazer num outlet? Então, em São Paulo nós inauguramos com uma operação de lazer como se fosse um parque infantil, né? Como tem nos shoppings tradicionais. Esse modelo não funciona muito bem no outlet. Tá? Então, o que a gente tem notado, e isso Salvador é um caso mais evoluído e a gente tem lá, nós temos alguns equipamentos de lazer para uma idade bem mais infantil mesmo, então as crianças de 8 anos, 5 anos, 6 anos, que são equipamentos de uso livre. Então você tem lá de repente
um escorregador, você tem equipamentos que a criança possa fazer num tempo que de repente a mãe entrou numa loja e o pai fica com a criança está ali brincando. Então esse tipo de lazer, vamos chamar assim, rápido, tem funcionado. Agora, operações de grande escala, como parques, como cinemas, é um negócio que não tem funcionado. E uma terceira e última pergunta ainda dentro dessa questão. O shopping center tradicional, ele procura gerar movimento de segunda a segunda dentro do shopping, criando, por exemplo, áreas de loja de conveniência, com sapataria, lavanderia, etc. e tal, que a mulher passa ali, já resolve uma farmácia, etc. e tal. Depois tem a hora do almoço, a praça de alimentação, que nem eu já falei aqui, que as pessoas, bons restaurantes, que as pessoas vão ao shopping para jantar com a esposa, com a namorada, etc. e tal. Como é que fica essa questão desse tempo, né, dessa sazonalidade, digamos, quer dizer, de repente numa segunda-feira de uma semana normal, você vai num outlet desse e não tem quase uma alma viva, porque está todo mundo trabalhando, não é final de semana, não é feriado, etc e tal, tem pouca passagem. Enfim, como é que vocês lidam com essa questão Isso já é esperado, faz parte do modelo de negócio? A sazonalidade que a gente imagina de um outlet ser muito discrepante fim de semana e durante a semana, ela não é tão discrepante. A gente tem notado isso nos empreendimentos já abertos, tanto São Paulo quanto Brasília, e acredito que até Salvador vai ser bastante por conta do turismo local. Os dias de semana apresentam um movimento bastante forte, porque a gente não pode esquecer que apesar de estarmos trabalhando a semana inteira, você sempre tem gente de férias na região, né? Então, de repente, são as minhas férias ou a minha semana de folga ou o meu dia de folga na semana e a compra programada acaba acontecendo. Então, o fluxo de pessoas, ele também acontece. Essa parte de serviços, que é cada vez mais forte dentro dos shopping centers, desde cabeleireiro, correio, massagem, enfim, é uma coisa que ainda não acontece nos outlets. A gente está começando a ter alguma procura e talvez faça alguns testes com operações de relaxamento, alguma coisa mais de bem-estar, porque é um período que a pessoa está maior dentro do empreendimento e ela consegue efetivamente ter um tempo aí mais livre, até porque ela se programou para ir, é uma compra quase de dia. Eu me desloquei, vou ficar lá 4, 5 horas, quer dizer, eu não tenho a pressa que eu tenho na vida do dia a dia dos shoppings. Não é aquela coisa de conveniência. Então, aquelas atividades de serviço de conveniência são coisas que lá acabam não funcionando. O que pode funcionar e que a gente deve trabalhar são essas questões mais de bem-estar. Antes de eu colocar essa questão aqui, que eu recebi uma questão muito interessante aqui do Bernardo, uma pergunta pessoal. Existe uma flexibilidade nos descontos? Quer dizer, uma pergunta minha e acho que das outras pessoas também. Esses descontos, eles variam durante a semana? Existe um dia melhor para comprar? Não existe um dia melhor por conta dos descontos, né? O outlet também ele apresenta uma outra característica que são compras de oportunidade. O que é isso daí? De repente, uma determinada marca tem um lote de produtos X e manda para o outlet com preço muito baixo, né? Então, isso já aconteceu, por exemplo, lá em São Paulo, com toalhas na Trousseau, enfim, alguns produtos específicos que eles têm um determinado lote e levam para o empreendimento. Então, quem está lá no dia foi um beneficiado, porque de repente chegaram 50 peças, 30 peças, 40 peças. Quem estava lá e aproveitou, comprou, aquilo vai, que é uma beleza, né? Vende tudo rapidamente. Agora, geralmente, você tem 2 dias de abastecimento nos outlets, né? Então, talvez sejam dias melhores para estarem comprando, que é a quinta-feira e a segunda-feira. Então, a segunda-feira repõe muito a falta do estoque do final de semana e a quinta-feira é a preparação para o final de semana. Então, quinta-feira, de repente, é um dia bom que tem bastante estoque. Fica a dica. O Bernardo, dá tempo da última pergunta? Vamos lá que a gente está quase terminando. Bernardo pergunta o seguinte: Alexandre, por favor, faça um paralelo dos outlets com empreendimentos como o Megapolo, por exemplo. Se uma marca presente no Megapolo crescer, ela poderá no futuro integrar um outlet? Na verdade, um empreendimento como o Megapolo, ele é muito mais do fabricante que vende o produto
e não são marcas ainda consagradas, né? Ele trabalha muito o varejo multimarcas, né? O outlet ele tem o foco todo no consumidor final, né? Você vai ter efetivamente aquela turma que compra um volume grande para depois revender ou para levar para a sua cidade, mas o grande foco é o consumidor final. Então, um dos atributos principais do outlet é que a marca seja consagrada, é isso que cria o valor para o cliente, né? Então, o cliente percebe o nível de desconto pela marca, porque a camisa ela pode custar de R$20 até R$200. Muito está em função da marca que ela carrega. Então não adianta falar, eu tenho essa camisa R$20, o cliente não vai dar valor. Agora eu tenho uma camisa de R$200 por R$85, por R$70, isso cria um valor muito maior do que a própria de 20. Então a marca consagrada é uma necessidade básica para estar no outlet. Muito bem, nosso programa UrbanView de hoje, que está entrevistando aqui o Alexandre Lopes Dias, diretor de marketing e varejo da General Shopping Brasil, está chegando ao final, mas antes de terminar, a Sandra vai contar para a gente qual foi o resultado da enquete que o Alexandre vai comentar. Muito bem, a pergunta foi, você costuma comprar em outlets? 19% disseram não, costumo comprar no varejo tradicional. 24% disseram sim, mas apenas quando viajo para o exterior. E 57% disseram sim no exterior e no Brasil. Tá aí a resposta, então. É uma tendência que você confirma mesmo, pessoal? Independente dessa coisa de hoje, com o barateamento da viagem exterior, a gente vê muita gente fazendo esse programa de viajar, né? Vou viajar lá para Miami, para Orlando, para fazer compra, né? E 57% disse que compram no exterior e no Brasil. Então você acha que você concorda que o consumidor brasileiro está gostando de frequentar outlets e aprendendo a frequentar outlets, independente de ser aqui ou lá fora? Com certeza, todo mundo quer uma boa oferta, né? O número de 19% de pessoas que não consomem no outlet, ele é muito maior quando a gente chega com a operação. Então, numa cidade nova, num mercado novo, ele é muito maior e muito maior até do que a gente imaginava no começo. E isso tem se repetiu em São Paulo, Brasília, Salvador e provavelmente vai se repetir no Rio. E a tendência é que cada vez mais os clientes vão para os 57% da Sandra, porque aí você passa a ter operações no Brasil. Então, em 2009 a gente só tinha uma em São Paulo, né? Em 2012 nós abrimos a segunda em Brasília e hoje nós já temos 3, então pelo menos o pessoal de São Paulo e região acaba vindo aqui, já tem o pessoal do Centro-Oeste e lá no Nordeste agora tem Salvador e ano que vem, se Deus quiser, nós estamos inaugurando o Rio de Janeiro para atender aí o público carioca. Se Deus quiser, Alexandre. Maravilha. Agora a Sandra vai também, antes da gente terminar aqui, contar para vocês o que nós assistiremos no UrbanView da próxima quarta-feira. Não percam, então, o UrbanView que vai conversar com Eliane Garcia Melgaço, VP Corporativa de Marketing e Sustentabilidade da Algar, e Tomás Assunção, também da Urban Systems, sobre o Granja Marileus. Às 17h15, eu aguardo você aqui na AltV. Até lá! Muito bem, agradeço muito aqui a presença do Alexandre, que deu uma aula pra gente sobre outlets. Agora o negócio é sair daqui, né, Sandra? E pegarmos a estrada e irmos para um outlet fazer umas comprinhas. Eu já agradeço. Obrigado, viu? Eu agradeço o convite e convido a vocês a irem com um cartão de crédito com limite bastante alto, passar o final de semana aí. Esse é o problema, Alexandre. Espero que ele dê um cartãozinho, né? Cartão desconto Alexandre. Né? R$1 de desconto. Ou um vale, né? Um vale. Gente, obrigado. A gente volta na quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma edição ao vivo do UrbanView, uma entrevista exclusiva e especial para você. Até lá.